vou te fazer uma pergunta. Você é filho de Deus ou é filho do diabo? Lá em 1 João 3, explica direitinho. Lá diz que todo aquele que pratica a justiça e não vive na prática do pecado, esse é filho de Deus. Porque os filhos de Deus não podem viver pecando, viver na prática do pecado. Esses são os filhos de Deus. Mas aquele que não pratica a justiça, odeia o seu irmão e vive na prática do pecado, esse é filho do diabo. Ué, mas a Bíblia não diz que nós já somos pecadores? Que nós já nascemos debaixo do jugo do pecado e que o mundo jaz no maligno? Sim, mas aqui não diz que os filhos do diabo são pecadores. Diz que eles vivem na prática do pecado. Mas o que é viver na prática do pecado? Eu vou te explicar. Bom, nós somos seres humanos. Nós somos passíveis de erro, passíveis de falha. Mas para isso, a palavra de Deus diz que nós temos um advogado lá no céu. Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para poder nos perdoar desses pecados. Portanto, quando nós que seguimos a Cristo e tentamos fazer o possível para não viver na prática do pecado, para que nós não venhamos estar errando, e quando acontece da gente fazer alguma coisa que a gente sabe que feriu o Espírito Santo, alguma coisa que a gente sabe que fez de errado, o Espírito Santo nos cobre e a gente corre para o joelho e pede perdão para Deus. A gente se arrepende daquilo que a gente fez e não pratica mais, a gente passa a ser mais vigilante com relação ao pecado. Agora, quem vive na prática do pecado é aquela pessoa que comete aquele mesmo ato sempre, a mesma coisa sempre. Por exemplo, aquela pessoa que vive no adultério, ela vive na prática do pecado. Aquela pessoa que tem por costume mentir para as pessoas em troco de algum lucro. Aquela pessoa que engana outras pessoas com falso ensino. Aquela pessoa que costuma passar a perna nas pessoas. Aquelas pessoas, esse tipo de pessoa que comete o erro sempre. Pessoa mau caráter, entendeu? Essa vive na prática do pecado. Às vezes está dentro da igreja, mas não larga aquela vida de erro. Isso é viver na prática do pecado. Logo, a gente pode entender que essas pessoas que vivem na prática do pecado estão longe de Deus e o Espírito Santo passa longe delas. Portanto, são filhos do diabo, usadas pelo diabo para enganar as pessoas. Então vou te dar um conselho. Se você é uma dessas pessoas que está na prática de algum pecado, fazendo algo que você sabe que é errado, seja por vício ou seja por má conduta, ainda dá tempo de você se abster desses maus costumes e passar a ser um filho de Deus. Jesus foi bem enfático quando ele disse: aquele que se achegar até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o tempo está acabando porque Jesus já está voltando. E só para encerrar, não é tão fácil assim você ir para o inferno, mas também é mais difícil entrar no céu, tá? Mas ainda dá tempo de você se arrepender e alguma prática que você tem por costume de fazer, que você sabe que aquilo é errado, você até tem vontade de parar com aquilo, você tem vontade de abandonar essa prática, mas não consegue. É simples, é só você pedir ajuda para o Espírito Santo, é só você orar, se esforça e Deus te ajuda a parar com determinadas práticas. Ainda dá tempo. Aí sim você vai deixar de ser um filho do diabo e vai passar a ser filho de Deus, ser usado pelo Espírito Santo. Aí sim a sua vida vai melhorar e muito. Uai, seu app de vídeos curtos.